Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindas. Hoje, sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, estaremos lendo, meditando e orando na palavra de Provérbios 9. Então, seja bem-vinda, deixa eu já colocar aqui, anexar o tema, Provérbios 9. Letícia, seja bem-vinda, Lisânia, Joselma, Marciana, que bênção ter vocês aqui, queridas. Shirley, Elisete, gente, estou muito feliz. Ive, tenho recebido tantas mensagens, tantos depoimentos sobre essas lives, e eu fico muito feliz mesmo por ver as pessoas lendo a Bíblia, buscando, orando, buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então seja muito bem-vinda. Tato, Maria Antônia, que bênção ter vocês aqui. Boa noite. Ricardo, seja bem-vindo, boa noite. Hoje com a cara um pouquinho cansada, né, gente, de sexta-feira, mas feliz e grata por tudo que tem sido esse propósito, por essa semana abençoada, maravilhosa. E como Deus tem falado conosco, isso enche meu coração de alegria, de gratidão. E como eu falei com vocês, antes de trazer a palavra, antes de falar com vocês, pode ter certeza que Deus fala muito comigo. E uma coisa assim que é muito forte, que a Bíblia é viva, como nós já falamos aqui várias vezes. A Bíblia é viva, é eficaz. E na mesma palavra, aquele versículo que vai saltar aos meus olhos, que vai falar comigo, às vezes o que vai te chamar a atenção é outro totalmente diferente. Então esteja sensível à voz de Deus, esteja sensível ao que Ele quer falar com você, porque na mesma palavra Ele vai falar com cada um de nós na nossa individualidade. Então o desejo do meu coração é que os nossos olhos, que o nosso entendimento, que o nosso coração esteja aberto para receber tudo aquilo que Ele quer falar conosco. E principalmente que essa palavra traga transformação na nossa vida. Hoje, algo assim que eu fiquei pensando, até por causa de uma conversa que eu tive com uma pessoa, eu queria compartilhar com vocês, que quando a gente começa a buscar Deus, começa a buscar a palavra, e você começa a se sentir incomodado com situações que às vezes antes você nem se sentia. Seja grata por isso. Pode ter certeza que é o Espírito Santo em você, te incomodando das coisas que não estavam certas na sua vida, te convidando a uma mudança de vida. Então isso é muito bom, porque o errado, que pode ter certeza que é ruim, é quando você está vivendo uma vida que não está alinhada com aquilo que Deus tem para você, só que você não se incomoda com isso. Então, quando você começa a se incomodar com as suas atitudes, até na maneira de falar com alguém, de corrigir o filho, de falar com o esposo, desde coisas maiores, é porque o Espírito Santo de Deus já está ministrando no seu coração, está te dando esse discernimento. Então, seja grata por isso, aceite esse convite para mudança de vida. O que Deus tem para cada uma de nós é muito grande. O que Ele já nos prometeu, o que Jesus já conquistou na cruz é algo muito grande para a nossa vida. Então vamos viver a vida plena que Ele nos convidou para viver, que Ele já conquistou para nós. E para isso, gente, para viver essa vida plena, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de sabedoria e saber principalmente aquilo que Ele tem para nós. Porque, como eu já falei aqui, como diz a Bíblia, meu povo perece por falta de conhecimento. Então que a gente tenha, que a gente possa buscar, sabe? Que a gente possa buscar aquilo que Deus tem para nós, o conhecimento que vem do alto, o conhecimento que vem de Deus, para viver tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Amém? Queridas, vou ler aqui as mensagens antes da gente começar. E o que eu quero pedir para cada um de vocês que estão aqui? Vamos praticar a generosidade que nós já falamos tanto aqui. Se você tem sido abençoado, edificado através dessas lives, às vezes, gente, tem gente passando ali pelo Instagram sem fazer nada, ainda mais esse horário. Olha que grande oportunidade você ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Então clica no aviãozinho aqui embaixo, envia para as pessoas da sua lista, chame para que mais pessoas possam ser abençoadas, possam ser edificadas através dessa live. Então clica
no aviãozinho aqui, envia para as pessoas da sua lista e depois que você enviar, coloca aqui para mim, enviado. E aí a gente já vai começar, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Tati, querida, boa noite. Tava te esperando, minha companheira. Jéssica, seja bem-vinda. Cida. Letícia compartilhou. Kellen do céu. Palavra pra mim, cheguei de serviço hoje pensando. Nossa, antigamente eu amava fazer tal coisa e hoje não gosto, sabe? Achava que um dia jamais ia conseguir deixar de lado. Que bênção. Coisas que antigamente achava que era certo. O que a gente percebe, Letícia, que Deus vai tirando a venda dos nossos olhos realmente. E a gente passa a ver coisas que antes a gente não via. Muito obrigada, viu, por compartilhar, Zinete, Lisânia, Maria Antônia. Muito obrigada, Letícia. Gente, então vamos, né? Vanessa, amiga da Tati, tá aqui também. Que bênção. Obrigada, Lulu, seja bem-vinda. Obrigada pelas palavras. E vamos começar, né? Porque eu sei que tem grandes coisas para nossa vida. Então vamos lá. Pega sua Bíblia, papel e caneta, vai grifando, sublinhando aquilo que Deus falar com você. Medita nessa palavra, aquele versículo, como eu falo sempre aqui com vocês. O versículo que saltar aos seus olhos é aquilo que Deus quer ministrar no seu coração, é aquilo que Deus quer falar com você. Então vamos lá. Capítulo 9 de Provérbios, o banquete da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o conhecimento, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. O convite da mulher loucura. A loucura é a mulher apaixonada, ignorante, não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amém, queridas? Então vamos lá. Eu estava meditando nessa palavra e o versículo que mais me chamou a atenção, eu quero compartilhar com vocês, acho que dá pra gente extrair muita coisa dele, muita direção para a nossa vida, é o que tá a partir do versículo 6, mas principalmente o versículo 6, quando na palavra a sabedoria nos dirige, né, nos ensina e diz assim, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. E aí eu peguei a minha outra Bíblia, que é uma versão diferente, mas que complementa, que diz assim, abandona os tolos e vive, e ide pelo caminho do entendimento. E na Bíblia tem 2 versículos que eu gosto muito, que fala sobre isso, que diz assim, que se você quer ser sábio, ande com os sábios. E no Salmo 1, eu quero convidar vocês a gente ler rapidinho, porque complementa isso aqui muito bem, que diz assim, Salmo
1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, voltando aqui para o provérbio 9, quando fala assim: deixai os insensatos e vivei, e que a gente lê, né, no Salmo, a questão dos escarnecedores, de não se sentar na roda dos escarnecedores. Nós precisamos entender, gente, que não é falta de empatia, não é falta de misericórdia, mas que se você quer viver uma vida alinhada com aquilo que Deus tem para você, você precisa se preservar. Se você quer ser sábio, se você quer viver uma vida alinhada com a palavra de Deus, você precisa buscar estar nos lugares certos, com as pessoas certas. Claro que você não vai desfazer de ninguém, você vai levar a palavra, você vai testemunhar, você vai orar, você vai fazer tudo que você puder fazer para ajudar as pessoas. Mas isso não significa que você precisa andar com elas. Nisso aqui mora um ponto muito importante que nos meus grupos de coaching, de mentoria, eu sempre trabalho. É um conceito que no coaching a gente chama, na ciência, no coaching a gente chama de contágio social. Quando a gente fala em contágio a gente pensa logo numa doença contagiosa. Contágio significa o quê? Aquilo que passa, aquilo que pega. E isso é muito forte com relação a pessoas. Se você quer ser sábia, ande com mulheres sábias. Se você deseja viver um casamento abençoado, por exemplo, você precisa ter pessoas que te inspiram a viver esse casamento. Buscar pessoas que estão buscando objetivos semelhantes aos seus. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, muitas pessoas passam dificuldade porque elas estão imersas em uma roda, que é o que fala na Bíblia, na roda dos escarnecedores. E é forte falar dessa palavra, muita gente não gosta, mas é a maior verdade. O caminho se torna muito mais difícil se você está sendo colocado à prova o tempo inteiro. Então, se você percebe que relacionamentos que você tem, seja de parentesco, de amizade, mas que te levam para a destruição, como nós já falamos esses dias, relacionamentos disfuncionais que estão te levando para caminho de morte, que estão te levando para se sentir cada vez pior, relacionamentos doentios que não te fazem querer ser e buscar ser uma pessoa melhor. Aqui a Bíblia é clara que para você deixai os insensatos, e aí na sequência diz: e vivei, andai pelo caminho do entendimento. E deixa claro também que se você quer ser sábia, ande com os sábios. Uma coisa que eu sempre pensei, quem já me acompanha há algum tempo já deve ter me visto falando sobre isso, e a forma que nós trabalhamos, a tendência natural do ser humano é buscar pessoas parecidas com ele. A gente tende, por exemplo, se você for pensar nos grupinhos, desde a escola, a faculdade, tem o grupo das pessoas que gostam da balada, tem o grupinho das pessoas que gostam de estudar, tem o grupinho das pessoas que bebem e assim por diante. Só que o que é algo muito importante na nossa vida? A gente parar de andar apenas com as pessoas que são parecidas com quem nós somos hoje, mas principalmente buscar pessoas que são parecidas com quem nós desejamos nos tornar. Porque quanto mais nós andarmos com pessoas que já estão onde nós desejamos chegar, essa pessoa vai poder ser instrumento para nos ajudar a sermos pessoas melhores. Por outro lado, se você anda com pessoas se você está numa vida de pecado, está com outra pessoa que também está numa vida de pecado, ou se essa pessoa talvez está em uma situação até pior do que a situação que você se encontra, a sensação é que você está tentando nadar contra a maré, que estão te puxando para baixo. Então isso é algo muito importante, você deixar de conviver com pessoas insensatas. E como eu falei, vou falar mais uma vez, não significa falta de misericórdia, você vai continuar ajudando no que você puder. Você pode falar de Deus, você pode orar por essa pessoa, não tem nada que pode mudar tanto a vida de alguém quanto a oração, mas não significa que você precisa estar convivendo, que essas pessoas precisam fazer parte da sua vida, conviver diariamente.
Eu costumo dizer que as únicas pessoas que, se você perceber que não são sábias, que são insensatas e que você não vai se afastar, são seus filhos, porque você tem o dever de educá-los, e o seu marido ou a sua esposa, porque você é um só com ele. Qualquer outra pessoa, se você vê que o convívio te leva para um caminho mau, te leva para um caminho de destruição, te faz se sentir uma pessoa pior, se sentir desmotivada, afasta-se dessas pessoas para se proteger. Afasta-se. Na Bíblia diz: é a sua mão que te faz pecar, corte a mão. O que isso quer dizer na prática? Qualquer coisa na nossa vida que está nos levando para um caminho de destruição, é melhor que a gente tire isso da nossa vida. E aqui inclui também os relacionamentos. Então isso é algo muito importante, é a primeira coisa que eu gostaria de meditar com vocês quando diz: deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Então fica claro que quando fala deixai os insensatos e vivei, para você viver, você precisa deixar os insensatos. E aqui, olha só essa sequência, o quanto é forte. Quando a gente lê com pressa, no primeiro momento, é até fácil, é até difícil de entender, que diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso, a si mesmo se injuria. E aí, no primeiro momento, você pensa assim: ué, mas se é perverso, se é escarnecedor, eu não deveria repreendê-lo? Aí, na sequência: não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Ou seja, a pessoa que não tá, quem faz a obra, gente, é o Espírito Santo. Por isso a importância de nós entendermos isso e não querer convencer ninguém. Você pode orar por essa pessoa, levar a palavra de Deus, mas não ache que é você que vai transformar a vida de outra pessoa. Então, o sábio, ele quer instrução, porque ele está buscando sabedoria, ele está buscando entendimento, ele está buscando crescer. Agora, se você, e tem pessoas que querem a todo momento transformar a vida do outro, nada vai acontecer, porque a pessoa, quem vai transformar, quem vai convencer é o Espírito Santo. E aí aqui, olha, o versículo 9 e 10, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então você dá instrução para quem está buscando, ele se tornará mais sábio ainda. Dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Isso aqui me faz lembrar... vocês já ouviram aquela frase famosa que diz assim: não jogar pérolas aos porcos? É exatamente isso. É sobre isso que estamos falando aqui. Então você falar para quem está desejando, entende? Você ser usada, semear, mas para quem tá com essa porta aberta. E para quem não quer e às vezes está te trazendo, tá te levando, te puxando para um caminho de destruição, o que você pode falar, fazer é orar, buscar a Deus para que o Espírito Santo toque na vida dessa pessoa. Mas se você vê que isso está te fazendo mal, afaste-se. Você pode continuar orando, mas você não tem que estar convivendo com pessoas que estão te levando para o caminho de morte. Isso aqui é muito claro. E aqui mais uma vez, nos últimos versículos, fala, do convite da mulher loucura. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante, não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces. E o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. E aqui, então, a gente vê mais uma vez o quanto é forte em Provérbios essa questão do adultério, da mulher adúltera, que traz e leva, para um caminho de destruição, para um caminho de morte. Eu acho que já faz uns 4 dias que sempre tem versículo falando disso. Então a gente consegue perceber o quanto isso é algo forte, algo sério e que traz destruição e que traz morte para as nossas vidas. Então, gente, o que eu quero falar para vocês hoje é:
Olha para esses versículos, lê novamente, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. O que Deus quer falar com você através dessa palavra? O que pode estar sendo algo que está te levando para um caminho de perdição, para um caminho de mal? O que você precisa fazer? Uma coisa assim que é muito forte, que eu ouço muito, muitas pessoas querendo mudar o outro, muitas pessoas achando que vão transformar o marido, que vão transformar o filho. Quem convence é o Espírito Santo, mas você pode sim se posicionar como uma mulher de Deus, como uma mulher de oração e ser o exemplo, ser a transformação que você deseja no outro. Agora, com exceção, isso aqui é muito importante, filho e marido a gente não se afasta. O seu marido é um só com você. O seu filho, você é autoridade espiritual sobre ele, você tem o dever de educá-lo. Tirando essas pessoas, qualquer pessoa na sua vida que você percebe, à luz do versículo 6, que é uma pessoa tola, que é uma pessoa insensata, que não contribui para a sua vida e além de não contribuir, te puxa para um caminho de mal, te puxa para um caminho que é ruim para você, afasta-se. Afasta-se porque isso pode ser um grande livramento e você vai viver. E você pode sim ser instrumento de Deus, ser sal e luz na vida dessa pessoa sem necessariamente ter que conviver. Você pode orar por ela, interceder, mandar palavras, versículos, mas não significa que você precisa conviver. Porque muitas das vezes a gente acredita que eu não vou ser contaminado pelo pecado, eu vou ajudar essa pessoa, e a hora que você menos percebe, aquela pessoa está te influenciando. Eu tive uma experiência uma vez com relação a isso que foi tão forte, um casal, amigo muito próximo a nós, e um dia nós estávamos conversando e eles participaram da célula por um tempo, já não estavam participando mais, e eles se reuniam, esse casal, com grupos de amigos, e que nessas reuniões era muito falado entre os casais sobre traição. E os homens, a maioria deles bebiam muito, e muitos deles já tinham traído, e aí no assunto das mulheres, elas estavam assim... eu acho que é normal trair, todo homem trai, porque uma traiu e perdoa, a outra traiu e perdoa, e continuava passando por cima cotidianamente. E aí ela falando, né, não, eu tenho certeza que todo homem trai. E aí essa moça chegou pra mim falando sobre isso, ela falou, nossa, eu já tô achando que é assim mesmo, que não tem um casamento onde não existe traição. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, se você continuar convivendo com essas pessoas, daqui a pouco você vai estar achando que é normal aceitar a traição, e o seu marido, de tanto conviver com esses homens, ele vai achar que ele que é bobo de não trair, porque se todo mundo trai e as esposas aceitam, é porque talvez ele que está no caminho errado. Então é muito importante você saber, eu quero que fique muito claro nessa palavra, não é falta de misericórdia, falta de amor pelo outro, não. É você se proteger. A Tati compartilhou aqui, eu amo esse versículo também, já falei sobre ele aqui outras vezes. As más conversações corrompem os bons costumes. Você precisa se preservar e buscar estar sentado não na roda dos escarnecedores, mas se sentar, trazer para sua casa, isso é algo muito forte, muito importante. Pessoas que estão ou onde você deseja chegar, ou que estão buscando objetivos semelhantes aos seus. Porque às vezes tem uma pessoa que está numa vida totalmente de pecado, mas ela está querendo mudança, e você está sendo instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Assim é diferente. Agora, às vezes, tem pessoa que você quer ser instrumento de Deus, você quer ajudar, só que a pessoa não quer, e pelo contrário, ela que acaba te influenciando, porque às vezes você não está forte o suficiente. Então, isso aqui é muito importante. Para que você possa ajudar alguém primeiro, você tem que estar muito bem estabelecido e forte. E não se sentar na roda dos escarnecedores. Tá bom, queridas? Deixa eu ler as mensagens. Enquanto isso, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui comigo qual versículo que mais falou com você. E coloca também seus pedidos de oração, nós estaremos orando. Maria pelo trabalho. Nós não temos poder de mudar o outro, gente.
Mas é importante nós escolhermos nas rodas que estaremos sentadas. A Tati falou que o versículo 6 e 9 foram os que mais falou o coração dela, amém. A Letícia, que hoje está sendo tudo para ela, que bênção, Letícia. Amém, né? Keninha pedindo oração pelo Paulo, que está numa situação de muita dor, estaremos orando. Quero pedir, gente, ajuda também para vocês, para que a gente esteja orando pelas pessoas que estão sofrendo, né, internadas, passando pela enfermidade, pelo Covid. A Letícia pedindo oração, amém. Isso, amém. De maneira especial, quero orar hoje pelos meus tios que estão diagnosticados com Covid também, Kelly e a Mirinha. A Luciede, oração pelas curas interiores, pela restauração do casamento, amém. Amém, queridas. Vou esperar só um minutinho, ver se mais alguém vai colocar. Versículo 9 e 10, Sinete compartilhou, amém. Aqui fala, né, já aconteceu comigo, olha o quanto é forte, a Vanessa compartilhou, já aconteceu comigo, querer ajudar uma pessoa e cair. E uma coisa, assim, que pra mim foi muito difícil entender, a gente só ajuda quem quer ser ajudado, gente. Isso é algo forte, mas, assim, é a maior verdade. E além disso, uma coisa que é muito importante nós entendermos que às vezes as nossas palavras a pessoa não vai ouvir, mas não há nada tão poderoso como a oração. Então você pode estar distante, você não precisa estar na mesma roda, mas se Deus ministrou no seu coração, ora por essas pessoas, mas não significa que você precisa estar aliançada com elas. Oração pelo William, Benjamin, oração pela família da Merciana, amém. Oração pelas filhas da Zinete, oração pela saúde da Tati, amém. Pelo Paulo, amém. Então vamos orar, né? Eu peço a cada um de vocês, onde vocês estiverem, que nesse momento você possa fechar os seus olhos. A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Ele estará. Então que você possa estar intercedendo nesse momento por todos esses pedidos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia. Eu te agradeço por esse propósito, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra de hoje. Eu te agradeço por cada pessoa aqui, por cada família aqui representada. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nesse momento eu coloco diante do Senhor todos os pedidos que foram aqui colocados. Eu não sei, Deus, a necessidade de todas as pessoas, mas o Senhor sabe. Quantas pessoas sofrendo, chorando, pessoas que talvez estão aqui com os olhos cheios de lágrimas, com o coração dilacerado. Eu te peço, Pai, vai de encontro a cada uma dessas pessoas, visita, tira toda dor, toda angústia, Senhor, e que no lugar dessa dor, essa pessoa possa sentir agora o toque do Seu Espírito Santo, que ela seja invadida pela Sua presença, Pai, que ela sinta nesse momento a paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Eu profetizo cura nas emoções, eu profetizo milagre, restauração nos casamentos, libertação, Deus. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, pela vida do Paulo, pela libertação dele. Nós cremos, Senhor, nós cremos e nós veremos a glória do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, pelos casamentos, por todos os pedidos que foram aqui colocados, pelos filhos da Tati, pelas filhas da Zinete, por cada família, Senhor. Eu apresento diante do Senhor nesse momento. Nós sabemos que o Senhor tem compromisso com as famílias, então eu te peço, Pai, proteja os casamentos, proteja as alianças e que essa palavra de hoje, Senhor,
faça diferença na nossa vida. Mostra para cada um de nós caminhos que nos levam àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E tudo que possa estar impedindo, Senhor, de viver a plenitude da sua presença, que o Senhor tire de nossas vidas. Nos dê discernimento dos relacionamentos que vêm do Senhor e dos que não vêm, Senhor. Nos capacite a enxergar e nos afastar. Proteja-nos, ó Deus, de todo o mal. E que tudo, Senhor, que acontecer aqui seja para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Capacita-nos, ó Deus, para chegar até o fim desse propósito e que até no final tenhamos aqui muitos testemunhos, Senhor, testemunho de libertação, de cura, de milagre, de transformação. Que o Senhor gere em nós um desejo cada vez maior de buscar a sua presença, de buscar a sua palavra e que através disso, Senhor, a gente viva a sua boa, perfeita e agradável vontade. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridas? Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Aproveita, gente. Aproveita o final de semana com a sua família. Mostre para as pessoas, olhe nos olhos, fale o quanto elas são importantes para você. Comunique amor. Ore pelas pessoas que você ama. Não existe forma de amor, forma de demonstrar amor maior do que essa. Profetiza palavras de vida sobre a vida dos seus filhos. Seja um instrumento de Deus na sua casa. Seja mulher sábia. A gente está buscando todos os dias a sabedoria. Esse é o maior propósito de Provérbios. É nos instruir a buscar a sabedoria. Uma coisa que eu faço sempre é falar com Deus: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Me transforma na pessoa que o Senhor me criou para ser. Que vocês possam todos os dias fazer isso. E eu sempre falo, Senhor, tudo que não provém de Ti, tira da minha vida. E me mostra o caminho, que é o caminho que o Senhor tem para mim. Gente, é uma bênção, assim. Eu vivo experiências com Deus nas coisas mais simples nesse sentido. Mais simples mesmo, sou muito grata por isso. Que você possa buscar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E às vezes algumas pessoas me perguntam, e eu quero compartilhar isso com vocês também, que falam assim: nossa, mas eu tenho que passar muito tempo orando. Você precisa estar com o coração aberto, muito mais do que todo o seu tempo. Deus quer o seu coração. Então, que você possa se entregar para Ele de verdade. E orar em todo o tempo não significa que você vai passar horas do seu dia orando, mas significa que Deus está com você em tudo que você fizer. Se você vai trabalhar, vai com Ele. Se você vai brincar com seus filhos, Ele está com você. Andando de carro, tudo que você fizer. Se você vai fazer uma comida, e que tudo que você fizer, tudo, seja como se você fizesse para Deus e não para os homens. Tenha isso na sua mente, amém? Vocês tenham um final de noite abençoado, um final de semana abençoado. E teve gente que perguntou sobre a live de ontem. Ficou gravado sim, gente, mas na hora que eu fui postar, eu fiz uma confusão e não postei com a capa. Aí eu deixei ele no IGTV, mas não tá no feed, mas estão todos no IGTV. É só você clicar, tem o lugar do IGTV, ele tá lá, mas se você não encontrar, me chama que eu te envio por direct o link, tá bom? E eu vou pedir vocês para tirar o print, postar, me marcar, como tem sido para você essas lives. Amém. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã.